Bom dia, meus amigos, bom dia à CEF, né, a esses ouvintes, né, que nos assistem aos domingos. Agora, o nosso mês de abril, a nossa casa vai estar comemorando, né, mais um ano de atividade. E hoje temos a presença de Margarete, Carla e Cristiano, né? Hoje o nosso tema será: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, para darmos início, eu peço a todos que mentalizem Deus nesse momento para iniciarmos a prece, buscando a presença dos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, ao mentor da casa, da nossa casa. Pedimos auxílio para podermos dividir, dialogar e compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e que esse ensinamento a gente possa reverberar durante toda a semana. Assim, damos início ao nosso encontro de hoje. Então, minhas amigas, né? Hoje o tema, né, ele traz, né, como objetivo para a gente poder comentar por que Jesus, né, buscava as pessoas, né, que necessitavam de auxílio e não aquelas que gozavam de saúde, né? E para a gente poder compreender um pouco mais sobre esse processo, sobre como foi que Jesus fez, né, a gente precisa entender um pouquinho do que significa esse banquete, né? Porque se a gente for buscar o capítulo, né, no Evangelho, capítulo 24, item 11. Então, ele vem explicar sobre essa questão que Jesus sempre trazia os ensinamentos sem distinção. Então, Carlinha, Margarete, Cris, o que significa, na história do cristianismo, né, o banquete aos publicanos e pecadores? Vocês podem trazer, né, o que significa essa ideia? Eu sugiro, antes da gente explicar, eu vou fazer a leitura do item 11, que ele é curtinho, e aí a gente em seguida responde a sua questão. Então, o item 11 do capítulo 24, ele diz o seguinte: estando Jesus à mesa, em casa do homem Mateus, vieram até aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvidos, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. São Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Então, é daí que a gente vai começar a responder essa sua questão, né? Esse banquete, onde estavam presentes pessoas de má fé, publicanos e fariseus. Conforme a gente conversou um pouquinho antes, o que seriam os publicanos? Seriam pessoas que estavam à margem da sociedade, né? São pessoas que, naquela época do cristianismo, naquela época eles cobravam, né, de forma assim até errada os impostos, né? Já fala um pouquinho que você explica com mais propriedade. Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam os impostos, mas elas cobravam além do que era para ser cobrado, né? Eles eram odiados pelos judeus,
né, esses tipos de publicanos. E os pecadores, como também vem falar o Evangelho, né, ele também assimila a questão das pessoas de má vida, né? Então ele faz sempre essa alusão: as pessoas de má vida são os pecadores e os publicanos são aquelas pessoas que eram detestadas pelos judeus e faziam cobranças, né, corruptas naquela época. Devidas, né? Devidas. É por isso que veio o questionamento. Mas por que Jesus ele se aproxima justamente dessas pessoas, Dos né? doentes. Né? Que na verdade eles são sempre... doentes de alma, né? Nesse Isso. sentido. Porque Jesus busca sempre os doentes e não os que gozam de saúde. Nesse sentido aí desse banquete, né? Essa metáfora trazida de Jesus se sentar com os publicanos e pecadores, que são tidos aí como pessoas de má vida, na verdade, quando veio o questionamento dos fariseus, é o que vocês acabaram de dizer, não seria essa doença física, né? Seria a doença da alma, né? O que Jesus traz é a situação da doença da alma, até porque os fariseus, eles não eram sadios, eram tidos como não sadios, não por uma questão de saúde física, mas por uma questão de que eles padeciam de hipocrisia, os fariseus. Então, Jesus, ele prezava, né, sobretudo, a simplicidade, né? Para Jesus, só se encontrava a verdade nos corações mais simples. Então, ele sempre buscou, Jesus, durante toda a sua missão, desmascarar essa hipocrisia, né? Então, quando a gente questiona esse banquete de Jesus aí aos desprezados e aos mais humildes, mas a gente precisa se atentar também de que isso não significa que as pessoas de má vida são as preferidas de Jesus, né? Não seria isso, né? São aquelas que trazem, na verdade, o desejo de modificação, o desejo de perseguir uma vida direcionada a Jesus, um desejo de perseguir uma vida onde ele renuncia a si mesmo pela coletividade, pelos outros irmãos. Então, a gente precisa entender que não é que Jesus não esteja atento às pessoas também com virtudes, mas ele busca essas pessoas consideradas de má vida, porque apesar de elas terem corações dilacerados, ele busca pessoas que estejam ali resignadas a buscar uma saúde espiritual, a buscar uma vida espiritual contrita com Deus, independentemente do tempo e situação em que essas pessoas se encontram. Verdade. Então, esse banquete seria a palavra de Deus no mundo, né? Então, Sim. Quem está disposto a ingressar nessa palavra é que vai sentar ao lado de Jesus, né? Quando o capítulo fala assim, Jesus procura aqueles que não gozam de saúde, né? Aqueles doentes. A que tipo de pessoas Jesus destinava esse banquete, né? Que tipo de doentes são esses, né? Que Jesus sempre ensinava, né? Essa questão do amor, da questão de Deus, né? E a gente pode buscar, e na fala de Cristo, a gente pode perceber que ele sempre buscava os humildes, né? Os humildes e os desprezados pelos homens. Então, Jesus sempre buscava esse doente, né? Que são aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que passavam por humilhações, para poder dar esse medicamento, né? Poder trazer algo, né? Para que essas pessoas pudessem, né? Compreender o sentido, né? Do processo que está ali, do momento. Eu já, rapidinho. É interessante a gente desassociar a questão dessa doença, né? Com a doença física, com a doença espiritual. Porque hoje, o que a gente mais procura no nosso dia a dia é ter saúde física, né? A gente não busca a saúde mental, ou então a saúde espiritual, que está linkado com as questões das leis divinas. Então, a gente pode ter parâmetro, o norte, o equilíbrio, né? É a questão ligada a ter harmonia e equilíbrio relacionado com as leis divinas. E quando a gente foge disso,
buscando só uma questão material, a gente deixando de lado a questão do processo evolutivo espiritual, a gente está adoecendo. Esse chamado, na realidade, de Jesus foi o chamado aos publicanos, porque eles criticavam hipocritamente, dizendo que era indigno estar ali na mesa com aquelas pessoas. Só que Jesus estava se referenciando que eles eram muito mais doentes, os publicanos, né, os fariseus e tal, do que aquelas pessoas que estavam ali porque já estavam de peito aberto, humildes, no reconhecimento e na proposta de melhoria espiritual. Então, os publicanos eram muito mais doentes, né, porque não reconheciam a sua imperfeição e o seu desequilíbrio em relação às leis divinas, do que aqueles que estavam sentados com ele na mesa. É interessante que você trouxe um comentário bacana. Quando fala da doença, Jesus sempre procurava os doentes de alma, né? Os doentes que estavam ali por dentro, acabados, dilacerados, Jesus sempre estava ali, por perto, né? Porque são essas pessoas que estão abertas aos ensinamentos do Cristo, né? Mas os fariseus, naquela época, eles eram tidos como sábios. Não ouvi, repete, por favor. E os fariseus, né? A gente falou dos publicanos, falou das pecadores, que são as pessoas de má vida, mas os fariseus, eles eram os melhores, eles estavam além, né, do ensinamento do Cristo. Cris, na fala dela, ela até abordou essa questão dos fariseus. Na verdade, Jesus os tinha como hipócritas, né? Porque eles criticavam a conduta dos publicanos, mas por dentro eles eram até piores moralmente do que os fariseus, porque eles faziam críticas para a sociedade e eles se comportavam como pessoas de bem, mas no fundo da alma deles, eles eram até mais pecadores do que os próprios publicanos, porque os publicanos expressavam publicamente aquela questão moral negativa que eles possuíam, né? E eles não, eles faziam aquela linha de pessoa que é correta, que é toda certa, mas que no fundo, lá dentro, na intimidade deles, eles praticavam muito mais pecados, eram muito mais. E aí vem a hipocrisia de criticar o outro e que no fundo você é pior do que aquele que está ali se apresentando e que você está apontando o dedo, né? Fazendo um adendo ao que Margarete falou aí, que é muito interessante, essa questão que eu havia até dito na minha fala anteriormente, de que Jesus preferia as pessoas tidas com má vida, com pessoas que seguem uma má vida, essas pessoas desprezadas aí, essas pessoas humildes, né, publicanos aí, tidos como publicanos e pecadores, não significava, repetindo aqui, que ele não prezava as pessoas com virtude. Na verdade, o que Jesus não preza, né, é essa ostentação de uma virtude que no fundo do seu coração você não possui. Né? E aí Margarete traz essa situação de que os fariseus demonstravam ser pessoas de virtudes, né? E que na verdade eram hipócritas. Então, o que Jesus na verdade não preza é essa ostentação de uma pureza que não existe, né? Que são pessoas falsas, são pessoas hipócritas que demonstram virtudes que na verdade não existem. E a gente sabe que muitas vezes isso acontece dentro da sociedade. Às vezes a sociedade impõe determinados estigmas nas pessoas, e as pessoas tentam mostrar que tem virtudes, que tem como modelo Jesus na vida delas, na maioria das vezes até para serem aceitas no meio em que vivem. Mas, na verdade, é isso que Jesus pregava, essa questão de você ostentar uma pureza que você não teria. E essas pessoas humildes, essas pessoas desprezadas, na maioria das vezes, elas estão preparadas para receber o evangelho, porque na vida delas, talvez, não exista mais nenhuma outra saída. Elas não têm mais ao que recorrer. Então, essas pessoas muito sofridas para Jesus, no entendimento, né, que nos passa aqui, as Escrituras, é que essas pessoas estariam com o coração sofrido e mais abertas a receber essa orientação espiritual, né? Por isso aí que Jesus não procurava aquelas pessoas que eram intelectualizadas e que eram, né, estavam ali se destacando socialmente. Ele sempre buscava as pessoas que tinham o coração aberto para o ensinamento.
as pessoas abertas para serem consoladas, né? Você percebe, você hoje percebe as pessoas que, através até da energia, você percebe a pessoa que sente a necessidade de ser consolada. Imagine Jesus naquela época, né? O poder de Jesus. Então, sim, é um ensinamento que às vezes é difícil, às vezes para mim é difícil compreender, né? Porque Jesus sempre foi um cara assim muito amplo nos seus ensinamentos e ele sempre buscava aquela questão também. Se a gente for trazer um pouco para a nossa casa espírita, a gente vai perceber que tem algumas pessoas, poxa, estão ali, quero ouvir a doutrina. Tem outros não, que vão carregar aqueles ensinamentos que a doutrina veio explicar na vida diariamente, né? São as pessoas humildes, né? São as pessoas de coração aberto. Só dando acrescentando o que você disse aí, às vezes a doença física nos chama atenção para aquilo que a gente esqueceu, né? Porque a gente, na soberba, na hipocrisia, tal, fica aqui né, no pedestal, e às vezes a doença faz com que a gente reconheça que a gente não é melhor do que ninguém, que tem algo supremo que a gente precisa se curvar, entendeu? Então, a doença também faz esse chamado para o outro, essa necessidade, leva a ele ser mais humilde, a querer receber isso quando ele não acha com dinheiro nenhum a sua cura, né? Bacana essa ideia aí, né, que você trouxe, porque a doença física demonstra a doença na alma, né? E às vezes a gente, aquela questão, né, ou vai pelo amor ou vai pela dor. O ensinamento de Jesus vai e carrega dessa ideia, ou pelo amor ou pela dor, né? E também vale lembrar também que Jesus não só escolhia essas pessoas doentes, não, minha gente. Vale lembrar também que ele também era aberto para outros tipos de pessoas, outras classes. Não era só aquelas pessoas de má vida que eram os preferidos de Jesus, não. Né? Não é a ideia. Sobre isso. O evangelho, o banquete, ele está aí, né? Para quem quiser se servir dele. Então, assim, é como se o banquete, a ideia do banquete é essa. É aquele buffet maravilhoso que está servido, vai chegar ali para comer, para querer se saciar daquele banquete, quem estiver preparado e quem quiser, né? Seria, assim, a pessoa que realmente está com o coração aberto. Quando Carla fez essa alusão à questão dessa doença física, que faz muitas vezes que a gente abra a nossa mente às questões espirituais, é quando a gente busca Deus, é quando a gente se sente fraco perante a vida e que busca uma coisa maior, que possa, aí busca esse banquete, que muitas vezes estava ali o tempo todo para a gente se servir e a gente nunca quis comer, nunca quis se deliciar com aquela comida, né? Aí a gente, muitas vezes, nesses momentos de fraqueza, é que realmente a gente abre o coração e se cerca de humildade perante algo maior. É bem isso mesmo. É aí onde vem a questão da maturidade espiritual. Nem todo que estão doente vão ter resiliência sobre aquela doença, entendeu? Não reconhece isso. É tão materialista que ele só conhece a cura pela questão material, ele não traz a questão do porquê. Veja que o espírito, a matéria às vezes precisa adoecer para que eu consiga trazer saúde ao espírito, só que a gente às vezes não reconhece isso. A gente quer de qualquer jeito, quando a gente pede, geralmente em oração, a gente quer de qualquer jeito a saúde física, né? Porque é aquilo ali que a gente está vendo. A gente não entende o porquê da pessoa estar doente e a gente não faz com que ela se ressignifique em relação àquilo dali, porque a doença física não é o peso maior, é o reflexo de algo que está irradiando através, né, é a irradiação da sua alma, do que realmente está doente. Então, nem todos que estão doentes são resignados. Eles precisam, vejam que tem que estar aberto, humilde, aberto para receber esse ensinamento. Eu posso estar doente e ser extremamente orgulhoso, e ser extremamente hipócrita, e não reconhecer a questão espiritual e permanecer doente, porque minha alma ainda está doente.
e ainda não consegui o processo de cura da minha alma pelo corpo, entendeu? E a gente precisa entender que, às vezes, a matéria precisa estar doente para que a gente traga a saúde, né, ao espírito. Ou seja, a enfermidade física, do corpo físico, talvez seja o processo de cura do espírito. O que a gente pode concluir, né, nesse bate-papo? Todo mundo falou algo bacana que a gente pode, né, durante toda a semana, ficar meditando. E uma coisa que é interessante, importantíssima, para que a gente consiga esse banquete, compreender esse banquete, é a vontade de melhorar, né? Nada vai fazer com que a gente melhore se não termos vontade, né? Eu quero ser melhor? Quero. É daí que começa todo o processo de evolução, de quando você acende essa luz na alma, é de quando você vai buscar cada vez mais os ensinamentos do Cristo. E tem que ter a vontade. O cara pode estudar, o cara pode ser, mas tem que ter a vontade de melhorar, vontade de sair daquilo ali, da mesmice para algo mais complexo, né? O que é que vocês podem também? Fala de novo, já falhou. O que é que vocês podem concluir, né, com esse ensinamento do grande mestre, nosso mestre? Hoje, a gente falando sobre essa questão da doença física, aí a gente se depara com a grande pandemia que a gente hoje encontra essa batalha da humanidade, né, para uma cura, e é uma cura que é de poucos e é de muitos. E que, quando a gente pensou que estaria normalizada, ela vem com mais força, e aí ela começa a pegar pessoas mais jovens. Então, assim, a gente está num processo de chamado nesse momento, né? A toda a humanidade. E ainda assim, a gente vê tanta coisa errada, tanta hipocrisia, tanta gente com a alma doente, tanta gente sem querer aceitar esse banquete, tanta gente sem humildade e tanta gente que, ao mesmo tempo, se rende com mais humildade, que vê realmente a gravidade do momento que a gente está passando. E é uma coisa, assim, absurda como esse chamado tem sido forte, né? E ainda assim a gente vê muita coisa que a gente sente que dói. A gente vê muitos publicanos aí no nosso caminho, a gente vê muitos fariseus no nosso caminho, e eu acho que isso é uma forma que a gente tem de tentar entrar no evangelho mesmo, e cada um de nós, com sua partezinha pequenininha, tentar buscar se alimentar desse banquete de Jesus, para que a gente tenha força para enfrentar esse momento que o mundo está passando, né? E assim, interessante. Desculpe, Margarete. Não, terminei. Você vai falar? Não, pode terminar. Interessante, assim, que eu estava aqui ouvindo a fala de vocês, né, sua e de Carla, principalmente, e eu acho que a ideia é exatamente essa. Eu acho que muitas dessas doenças físicas, só concluindo aqui, que às vezes se aparentam como malefícios do ponto de vista terreno, né? Essas doenças físicas, na verdade, elas vêm como bálsamo para a cura da alma, né? Nós todos estamos aqui, né, nesse plano terrestre em busca de melhoras, né? Todos nós estamos aqui porque precisamos melhorar, porque precisamos reaver erros do passado, né? Então, assim, quando você fala essa questão do banquete, é tão amplo isso, para que a gente possa pensar sobre isso na vida da gente, né? Não só aqui nas nossas falas aqui, mas trazer isso para a vida da gente. É tão bonita essa forma de dizer esse banquete que Deus tem preparado para nós, e que Ele está o tempo todo diante dos nossos olhos, né? Está o tempo todo ali para que a gente possa se encher dele ali, né? E a gente sabe que não existe só esse banquete. Se a gente for considerar uma metáfora, nós temos vários banquetes aí que o mundo oferece e que muitas vezes as pessoas não se dão conta e se envaidecem com esses banquetes que tem por aí, esquece esse banquete, essa vida espiritual que Jesus nos promete, né? Essa melhora que ele nos traz. E a gente esquece de que para que a gente possa ter esse bálsamo aí, né, do evangelho, para que a gente possa ter essa excelência de uma vida espiritual, a gente precisa renunciar e se sacrificar em muitas coisas nessa vida mundana que nós temos. Isso não significa que nós não vamos viver o que a vida terrestre nos traz. Não é isso que eu entendo.
Eu entendo que nós devamos viver, sim, mas que a gente deva dar o valor que essas coisas de fato merecem, né? E, obviamente, renunciar e se sacrificar para que a gente possa ter uma vida espiritual melhor. Então, eu acho muito interessante deixar essa mensagem desse banquete na nossa mente, porque isso, depois de todas as nossas falas aqui, isso ficou agora na minha mente, esse banquete que tem 24 horas aí disponível e que Jesus espere que nós tenhamos essa vontade, esse ânimo de modificar, de melhorar, de querer modificar, de querer melhorar. Então, eu vou ficar com isso aqui na minha mente, espero realmente que os nossos ouvintes, aí, os nossos amigos também possam pensar nesse banquete de uma forma bem ampla na nossa vida e dessa busca dessa melhora espiritual, porque isso é muito importante na vida da gente, muito importante. Sem esse bálsamo espiritual, sem essa busca dessa alimentação do nosso espírito, com certeza é difícil a gente prosseguir buscando consertar esses nossos erros. Realmente fica bem mais difícil. Então, fiquemos aí com essa metáfora do banquete, que é muito interessante e que está disponível o tempo inteiro. Inclusive, aqui, enquanto nós estamos falando, ele está aí aberto para que a gente possa usá-lo, né, através do nosso... Nós temos o livre-arbítrio, a gente sabe disso. Então, que nós possamos usar mais desse banquete do que outros banquetes que o mundo nos oferece. Não que não devamos utilizar alguns banquetes que o mundo ofereça, porque a gente está numa vida terrestre e precisa conviver com essas coisas mundanas, mas que nós comecemos a olhar para esse banquete espiritual que Jesus deixa disponível desde quando nós iniciamos ali o nosso processo de reencarnação. Eu penso dessa forma, e é essa palavra que eu gostaria de deixar aos nossos amigos e amigas. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que encontrar harmonia no viver na Terra, com as coisas da Terra, e encontrar o equilíbrio emocional. Não é à toa que temos hoje as doenças psicossomáticas, que é trazida em torno do que a gente pensa, do que a gente acredita. Tem um bálsamo, que é o próprio Evangelho, o amor, que é uma síntese desse processo terapêutico, né, de cada um, do exercitar a caridade, que a gente aprenda a fazer isso, né? E que me veio a reflexão aqui, quando a Margarete falou da pandemia, porque cada um tem um processo diferente ao estar doente ou contaminado pelo vírus. Por quê? Né? Então, se pergunte, eu adoeci, como é que está sendo esse processo de doença comigo, tal. Se questione, tenha um olhar interior para você, entendeu? Não é só... É óbvio que tem a questão da própria fragilidade da saúde e, em alguns casos, se agravam por causa disso, outros não. Mas tentem refletir. Veja que o vírus é um só, mas o processo é diferente para cada indivíduo. Cada um tem uma resposta, uma ressignificação do seu corpo em relação a isso. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, também trazendo um porquê. Tem a questão macro, né? O mundo todo vive a questão da pandemia, e tem a questão individual. Então, que a gente olhe para dentro da gente, veja você dentro do seu contexto e você dentro do contexto de uma comunidade, dentro de uma sociedade, porque todos estão envolvidos em uma energia que é para ensinamento, não há para onde correr, é ensinamento. Mas nesse processo de doença física, a gente tem uma busca de uma saúde espiritual, né? Muitos que se foram porque tinham que ir nesse desenlace dessa forma, e aí é o processo deles, e que eles se analisam e se estudam. Mas você que ainda está encarnado, está aqui, procure analisar e trazer isso e tentar ressignificar toda a sua doença, trazendo uma questão de evolução moral, evolução espiritual para dentro de si. É isso. Então aí, meus amigos que estão online aí, né? Nosso bate-papo foi esse tema, né? Eu quero que, a partir desse momento, essa reflexão que trazemos aqui nesse momento, possa, né, durante toda a semana, a gente pensar, refletir, né, trazer, né, para dentro da gente. Então, né, com muito pesar, a nossa idade chegou, né? Agradeço a presença de todos que estão aqui nesse momento, a presença de vocês, Margarete, Cris, Carla, né, por estar trazendo esse bate-papo, né, essa coisa mais leve, né, do espírito. E
Vamos orar agora para encerrarmos as nossas atividades, né? Nosso bate-papo. Pedir a Deus, né, que Ele possa conceder, nesse momento, né, um bálsamo para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão no leito, para todos que estão doentes fisicamente ou espiritualmente. Que o Senhor Deus possa abraçar, consolar cada um desses. E que os amigos de luz possam emanar boas energias no planeta Terra, nesse momento que estamos passando. E com muito amor, né, vamos superar, porque estamos confiantes em Deus. Assim, damos por encerrado nosso bate-papo de hoje. Bom dia, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu só queria desejar feliz aniversário à minha mãe, que faz hoje, dia 4/4, aniversário. Beijo. Parabéns, dona Elizabeth. Beijo a todos. Boa semana. Bom dia, beijo a todos. Tchau, tchau.